Muito bom dia, podemos começar, damos as boas-vindas a todos. Temos connosco alguns visitantes, está ali um casal, São Manuel e Fátima, e a Noelina, que ela está com os jovens, já é bom sinal, está lá fora com alguns jovens, que estão connosco a primeira vez, bem-vindos. Não sei se há aí mais algum visitante pela primeira vez. Na quinta-feira tivemos o pai do Pedro, daqueles jovens brasileiros que têm vindo, e eles devem chegar daqui a pouco. O nosso pastor hoje não está cá, ele foi convidado para pregar na Igreja Batista da Parede, em Lisboa, portanto hoje à noite ainda não haverá o culto, e depois... Na quinta-feira vai falar com os irmãos para se continuar com os cultos, mas de uma maneira diferente, e depois falará com os irmãos que costumam vir ao culto à noite. A Sónia vai nos falar um pouco sobre o Ministério de Mulheres, ajudando mulheres. Bom dia. Já está marcado um novo encontro Mulheres Ajudando Mulheres. Será no dia 21 de novembro, sábado, às 4 horas. Creio que o primeiro encontro correu muito bem. Agora o próximo será liderado pela Sandra Romualdo. Entretanto, nós temos o livro onde nos baseamos, Mulher Aconselhando Mulheres. O custo do livro são 15 €. Este livro não tem como objetivo lucro, ali um lucro monetário, mas sobretudo um lucro de poder ajudar outras mulheres. Todo o lucro vai servir também para novas edições, para poder ajudar outras mulheres. Então, nós queremos relembrar as senhoras, as mulheres jovens que queiram participar connosco, sábado, dia 21 de novembro, às 4 horas, das 4 às 5h30, no fim temos um lanchinho, se quisermos conversar um pouco mais. Pronto, quem quiser adquirir o livro no final do culto, ou entretanto, noutros dias, fala comigo para podermos fazer a encomenda. Muito obrigada. Os aniversariantes desta semana, quem são? Temos Beatriz Valente, não é? Pode vir. A irmã Beatriz faz anos esta semana, não? Novembro. Ai, Pedro, passa, minha irmã Beatriz Valente para novembro. Sou eu que faço esses erros. Hein? A irmã Emília Ramos, próximo domingo, que é dia 31. Também é novembro? Então não temos ninguém. Pronto, tá bom. Não sei se há mais algum anúncio. 22, vem cá, Dianinha. Escreve aí, por favor, Diana. Diana, qual é o último nome, Diana? Hã? Filipe. Diana Filipe, dia 22. Filipa. Diana Filipa. Vamos então ficar de pé, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por este dia, por podermos estar na tua casa, Senhor. Te agradecemos muito a vida da Diana, te pedimos que ajudes a crescer, juntamente com toda a família, Senhor, que juntos possam crescer em graça e em santidade, Senhor, diante de ti e dos homens. Guarda, protege-a de todas as tentações do mundo, Senhor. Protege-a das doenças, Senhor. Sê com ela. E muito obrigado pela sua vida. Isto nós te pedimos e agradecemos. Uma bênção para o culto que se vai seguir. Ser com os nossos jovens, ser com o pregador. Senhor, abre os nossos corações ao entendimento da tua palavra, Senhor. Isto nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, continuamos no mês dos jovens e por isso vou chamar a Mariana para nos dirigir uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por podermos estar aqui para te louvar. Obrigado por toda a gente que pôde vir, Senhor. Guarda os que não podem vir ou os que estão doentes. Queremos te pedir que nos guardes durante este culto. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Peço agora ao grupo de louvor que vem aqui à frente. Falta o prelúdio. Bom dia. O prelúdio vai ser um pouco diferente hoje. Quem tem motivos para dar graças a Deus? Amém.
Então vamos cantar um coro antigo, muito antigo, em que vamos dar graças a Deus. Eu não coloquei ali a letra porque é muito simples. Nós só dizemos aleluia, 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 graças a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia, 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 graças a Deus. Aleluia, 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 graças a Deus. Graças a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Obrigada, irmãos. Vamos ficar então com o grupo de louvor. Convido os irmãos puderem ficar de pé. E vamos preparar, continuar a preparar as canções para louvarmos, para estarmos unidos neste lugar com Jesus. Paizinho, nós queremos expressar assim a nossa gratidão, expressar a Deus o nosso louvor, o nosso contentamento e a satisfação que temos de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença. Pai, nós clamamos e oramos e o nosso desejo é para que nesta manhã o teu nome venha a ser exaltado, glorificado, engrandecido e honrado, ó Deus, porque tu és digno e merecedor de tudo aquilo e muito mais que nós fizemos neste lugar. Pai, nós queremos invocar o teu nome e a tua presença. Queremos, ó Pai, aquietar os nossos corações. Queremos estar prontos e sensíveis para tudo aquilo que for feito neste lugar. Ó Deus, para que não viemos a sair daqui da mesma maneira, mas viemos a sair daqui um pouquinho mais transformados pela tua presença. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Enquanto cantamos a primeira canção, se os irmãos quiserem, podem trazer os seus dízimos às suas ofertas.
irmãos? Aleluia. Deus, como é bom estar na tua presença, Deus. Louvores e louvores a ti, Jesus. Nós vamos a luz do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Nós podemos pela fé contemplar, ó Pai, as bênçãos do Senhor, as vitórias do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Brilhando nas trevas, amém? No meio das dificuldades, nós podemos crer e ver a luz do Senhor. Amém? Aleluia. Veja a luz do Senhor brilhando.
perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada e você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Passo agora a palavra ao missionário João. Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos. Se não tiveram a oportunidade de abrir nesta passagem que foi lida, vou pedir que o possam fazer agora, Mateus capítulo 16, ou se porventura fecharam as vossas Bíblias, gostaria que as mantivessem abertas nessa passagem. Mateus capítulo 16, versos 13 até 21. E se me permitem, vamos novamente ao nosso Deus em oração para podermos meditar um pouco sobre este texto. Paizinho, estamos gratos a Ti novamente e novamente intercedemos, rogamos e clamamos para que venhas, ó Pai, aquietar os nossos corações, para que nesta hora venhas remover qualquer obstáculo ao nosso entendimento, para que nesta hora venhas afastar, ó Deus, qualquer situação que venha perturbar a nossa meditação e que venha, ó Pai, de algum modo impedir-nos de ouvir e de meditar e de sermos tocados pela Tua Palavra. Ó Pai, que a Tua graça nos acompanhe, que também, ó Deus, me dês graça a mim para poder falar com clareza e com ousadia tudo aquilo que colocaste no meu coração para o fazer. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, quando foi colocado este tema para este mês, e especificamente este subtema em particular, dilatando a fé e o império, que foi um pouco o tema que sobrou, portanto, fui eu que fiquei com ele. E quando eu estava, digamos, a analisar um pouco o que é que isto quer dizer, né? Dilatando a fé e o império, e com esta ênfase, de algum modo, que temos dado a alguns eventos e alguns aspectos da nossa história, inevitavelmente aquilo que vinha à minha mente era que basicamente isto tem a ver com a Igreja. E que aquilo que a Igreja tem passado e aquilo que a Igreja tem feito ao longo da história, desde o seu começo e até aos dias de hoje, e talvez até aquilo que a Igreja tem feito nos dias de hoje, de que modo é que é um reflexo real daquilo que é ou que deve ser a verdadeira Igreja de Cristo e daquilo que Jesus realmente espera de nós como Igreja. Curiosamente, este texto que a Marta leu há pouco, e que por isso não vamos ler novamente, é a primeira vez em toda a Bíblia em que aparece a palavra Igreja. Se nós começássemos a ler em Gênesis 1 e continuássemos apenas aqui em Mateus capítulo 16, pela primeira vez nós iremos encontrar esta palavra, Igreja. Com esta frase que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Esta igreja que tem sido edificada ao longo de séculos, ao longo de praticamente 2 milénios, é uma igreja cuja história está cheia de êxitos
e vitórias e conquistas. Deixem-me relembrar-vos, e porque estamos a falar de história, deixem-me relembrar-vos 3 desses eventos. Vão aparecer 3 imagens ali. A primeira dessas vitórias ocorreu, ou a primeira não, mas uma dessas vitórias, ocorreu no século XI. Jerusalém tinha sido conquistada muito recentemente pelos muçulmanos. E isso era uma afronta que, evidentemente, não podia ser tolerada. Era uma humilhação para a cidade onde Cristo tinha sido crucificado. Então, neste período, vários exércitos de vários lugares da Europa partiram para combater naquilo que ficou conhecido como as Cruzadas, em defesa da fé, pela expansão da fé para estes povos e para estes territórios que tinham sido perdidos. É lógico que aqui não havia nenhum interesse secundário. Bem, talvez 1 ou 2, pequenos. Havia uma rota comercial para a Ásia que precisava de ser restabelecida. O Império Bizantino, que era um aliado dos povos europeus, precisava de ser restabelecido, estava ameaçado. Havia meia dúzia de povos pelo caminho também que poderiam ser conquistados, mas isso era muito pouco, quase nada, comparado com os benefícios espirituais de ver a bandeira da Igreja hasteada às portas da Cidade Santa. No século seguinte, uma nova vitória. E durante cerca de 350 anos isto aconteceu. Começavam a surgir alguns grupos dissidentes e sectaristas que ameaçavam aquilo que era a unidade da Igreja e, em alguns casos, até a unidade dos países europeus. E isto era um desaforo. Para os combater, a Igreja instituiu e elegeu alguns juízes, a quem foram dados amplos poderes para erradicar definitivamente esses movimentos anticristãos. A esses juízes foi dado o nome de inquisidores. E a sua tarefa ficou conhecida na história como a Santa Inquisição. Santa, sim, porque era a Santa Fé que estava em causa. Não tinha nada a ver com lutas de poder, com questões políticas, económicas, era uma questão espiritual. Finalmente, alguns séculos mais tarde, quando, por virtude de todas estas situações altamente espirituais, significantes e revigorantes, toda a Europa estava já cristianizada e todo o continente europeu vivia em perfeita paz e harmonia com Cristo, tornou-se evidente a necessidade de levar essa mesma paz para todo o mundo. E então, a partir do século XIV, várias nações europeias, e com a bênção da Igreja, saíram nas suas epopeias marítimas para atingir os 4 cantos da terra. Nova imagem, por favor. E levavam nas suas caravelas a cruz de Cristo. É claro que aqui também os fatores económicos não estavam em questão. Ou talvez eles tiveram uma pequeníssima parte, ou uma pequeníssima motivação para que isto acontecesse. O mais importante era, sem sombra de dúvidas, alargar a fé de Cristo. Será que estes eventos, de algum modo, representaram, ou representam ainda hoje, a verdadeira Igreja de Cristo? Eu penso que não. Como eu disse, esta é a primeira vez em toda a Bíblia que aparece esta palavra, Igreja. Mas, mais significativo do que isso, é que esta passagem que nós lemos revela-nos alguns aspectos fundamentais daquilo que a Igreja deve ser. E revela-nos alguns aspectos que muitas vezes nós tendemos a esquecer. Vamos ver alguns deles. Próximo, por favor. Primeiro lugar, primeiro aspecto daquilo que é a verdadeira Igreja de Cristo é que a Igreja é de Cristo. Curioso, por vezes nós referimos-nos à nossa Igreja como nossa. É certo que isso tem talvez algumas limitações, ou quando fazemos com um certo sentido de posse, porque nós fazemos parte de uma igreja em particular, mas nós não somos e nunca podemos ser os donos da igreja.
a igreja é de Cristo. Cristo afirmou que a igreja era a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. Um outro erro comum é o de confundirmos a igreja com este ou com qualquer outro edifício ou prédio. Chega o domingo e nós dizemos, vamos à igreja. Mas a igreja de Cristo somos nós. Onde nós estamos, a igreja está. Aonde nós vamos, a igreja vai. E a questão é que a igreja que é de Cristo, é muito maior do que nós podemos supor, do que nós podemos pensar ou até imaginar. Quando nós estamos neste lugar, a que nós chamamos de a nossa igreja, por vezes podemos esquecer que há uma ampla realidade daquilo que Deus está a fazer ao redor do mundo e coisas que não contemplam barreiras políticas, militares, institucionais, religiosas ou até denominacionais. Imaginem só comigo, ou pensem comigo naquilo que aconteceu já no dia de hoje. Nesta mesma madrugada, quando nós ainda estávamos a dormir, os nossos irmãos do outro lado do mundo, em países como a Austrália, como o Japão, como a China, já estavam a reunir-se em nome de Cristo. Neste mesmo momento em que nós estamos aqui, podemos ter a certeza que em vários lugares da Europa, em vários lugares da África, estão reunidos também irmãos nossos e estão a juntar as suas orações e o seu louvor às nossas orações e ao nosso louvor. Daqui a algumas horas, mais tarde, os nossos irmãos e irmãs do continente americano, América do Norte, América do Sul, estarão prestes a acordar e estarão a preparar-se também para irem às suas igrejas. E esta é a igreja que é de Cristo. É uma igreja que cresce a cada dia, ainda que talvez a nossa possa não necessariamente crescer. É uma igreja em que todos os dias, sem exceção, novas pessoas chegam ao conhecimento de Cristo. É uma igreja em que todos os dias, sem exceção, mais pessoas descem às águas do batismo. Há vidas que são transformadas pelo poder de Deus. Há milagres a acontecer. Há pessoas a serem curadas. Há vidas a serem libertas. Há coisas que nós nem sequer fazemos ideia e coisas que nunca ouviremos falar, a não ser talvez quando estivermos no céu. Mas essas coisas têm acontecido, vão continuar a acontecer, porque Cristo não está limitado nem no espaço e nem no tempo, nem no poder, nem no querer. E porque a igreja é sua. E porque Ele está a prepará-la, como diz em Efésios, capítulo 5, verso 27, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve ser a igreja que é de Cristo. Segundo aspecto que nós vemos nesta passagem é que é Cristo quem edifica a igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Podemos pensar que esta até é uma responsabilidade nossa, ou talvez do pastor, ou dos diáconos, ou dos líderes, ou dos missionários. Talvez Pedro poderia pensar que era uma responsabilidade dele e de alguns dos outros apóstolos. Mas não, Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. E se Cristo tem de edificar a igreja, isso acontece por dois motivos. Os dois já estão ali, mas vamos ao primeiro. Primeiro é porque nós não temos a capacidade para o fazer. Notem só o simples facto de que hoje, após 2000 anos de história da igreja, a igreja ainda existe, é uma prova de que Cristo tem edificado a sua igreja. Porque, na verdade, se dependesse do mero esforço humano, se dependesse de alguma coisa que eu fizesse, meus irmãos, a igreja já há muito que não existiria. Ao longo destes 2000 anos, como nós vimos, a igreja promoveu as cruzadas, a Inquisição, as descobertas, mas não só. Ainda hoje continuamos a ver coisas que a igreja continua a promover. Desentendimentos, conflitos, zangas, confusões, divisões, partidarismos, heresias, maus testemunhos, falsos profetas, falsos evangelhos, são coisas que hoje fazem parte da igreja. E são coisas que acontecem de cada vez que o homem, e não Cristo, tenta edificar
a igreja. Cada vez que o homem procura tomar para si mesmo aquele papel que só Cristo pode fazer. Só Cristo pode edificar a igreja. A verdade é que, se dependesse apenas de nós, a igreja já não existiria. O segundo motivo pelo qual Cristo edifica a igreja é porque só Ele tem o poder para o fazer. Eu li uma vez um relato numa revista que nunca mais esqueci. Um relato de como, certa vez, não há muito tempo atrás, um grupo de cientistas juntou-se com o objetivo de replicar a vida. E eles procuraram o seu financiamento, conseguiram esse financiamento, e então eles gastaram milhares e milhares de euros, milhares e milhares de horas, equipamento, um espaço, queimaram muitos e muitos neurónios, e o resultado final de tudo isso foi, sabem o quê? Um feijão. Um feijão. Eles conseguiram replicar um feijão. E era um feijão que parecia um feijão, cheirava como um feijão, tinha o gosto de um feijão. Mas quando eles tentaram fazer aquela experiência que todos nós, porventura, quando éramos crianças, fizemos, e de pegar no feijãozinho e colocar lá no algodãozinho e esperar que o feijão cresça, sabe o que é que aconteceu? Nada aconteceu. Aquele feijão não cresceu, aquele feijão não deu outros feijões, era um feijão que não tinha vida. Sem a capacidade de crescer, de se reproduzir, inútil. Tudo o que compete a Deus e que o homem tenta fazer é assim. Pode até ser muito parecido, pode até ser muito próximo, mas não tem vida, não tem utilidade, não cresce. E por causa disso, só Cristo pode edificar a igreja. Com isto em mente, eu não consigo deixar escapar e deixar de me lembrar de algo que ouvimos a semana passada, que o missionário Troy nos trouxe, algo que desde então tem incomodado muito o nosso coração, ou pelo menos o meu coração. Nós ouvimos, os irmãos estão lembrados, que 80% dos jovens, ou seja, 4 em cada 5, dos jovens entre os 20 e os 25 anos saem da igreja. 80%. E infelizmente nós temos visto essa estatística tornar-se uma realidade na nossa igreja. Nos últimos anos. Durante os últimos 4 ou 5 anos, talvez nós não tivemos um jovem dentro desta faixa etária. Mesmo agora, talvez podemos contar pelos dedos de uma mão aqueles que estão nesta faixa etária. E eu não posso deixar de alegrar-me pelos jovens que nós temos hoje, mas também não posso deixar de ficar triste ao lembrar-me daqueles que já estiveram connosco e que hoje já não estão mais. E ainda que este seja um facto, que as estatísticas apontem, eu questiono-me se, de alguma forma, esta igreja não tem sido apelativa para esses jovens. E questiono-me por que motivo nós podemos olhar para tantas famílias da nossa igreja e lembrar de tantos que já estiveram aqui que hoje não estão. Será que, de algum modo, nós temos tomado o lugar de Cristo na edificação da igreja? Será que nós devemos acomodar-nos apenas à estatística e àquilo que nós temos, ao nosso modo de fazer as coisas, aos nossos costumes, às nossas tradições? Ou será que nós precisamos de fazer um esforço para tornar esta igreja mais convidativa, mais acolhedora, para aqueles que podem garantir o futuro desta igreja? Não daqui a 10 ou 15 anos, mas daqui a 50 ou 60 ou mais anos. É algo para pensar. Talvez não é algo para responder no imediato, mas é alguma coisa que, confesso, tem incomodado o meu coração e que gostaria de compartilhar para que cada um possa meditar sobre isso e talvez no futuro chegarmos a uma conclusão a esse respeito. Mas então estes dois aspectos nós aprendemos neste texto. Em primeiro lugar, a igreja é de Cristo e, em segundo lugar, Cristo é quem edifica a igreja. Terceiro aspecto que nós aprendemos sobre a igreja é que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É curioso como nós frequentemente ou esquecemos esta promessa,
ou então não compreendemos exatamente aquilo que ela significa. Quantos de nós já ouvimos, e talvez isso até está a acontecer neste mesmo momento, ouvimos este verso e nós nos colocamos a nós mesmos numa posição de defesa. Nós lemos e ouvimos este verso e nós pensamos no inferno a atacar a igreja, e a igreja está a defender-se, a igreja resiste, o inferno ataca a igreja, lança-lhe todas as armas do seu poderoso arsenal, mas a igreja continua firme de pé. E muitas vezes nós lemos este verso e pensamos nisso. Sentimos-nos assim rodeados como que por um campo de minas, debaixo de fogo inimigo, e só nos resta apegarmos-nos a Deus e esperarmos pelo melhor. Mas não é isso que o texto diz. Muitas vezes aquilo que nós pensamos que o texto diz é algo como o seguinte: Cristo a dizer, eu edificarei a minha igreja e as portas da igreja prevalecerão contra os ataques do inferno. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está a ser atacado não é a igreja. Quem está a ser atacado é o inferno. Quem está à defesa não é a igreja. Quem está à defesa é o inferno. Muitas vezes nós colocamos-nos numa posição de defesa, enquanto nós deveríamos estar a jogar ao ataque. E porquê é que as portas do inferno não resistem à igreja? Porquê? Por um motivo apenas. Porque a igreja é edificada por Cristo. Note uma coisa. Há poucas promessas na Bíblia que são incondicionais. Há poucas promessas na Bíblia que dependem de alguma coisa que eu tenha que fazer, ou deixar de fazer, ou dizer, para que essa promessa seja cumprida. Há poucas promessas, pouquíssimas, na Bíblia, que sejam incondicionais. Esta é uma delas. Não há nenhuma condição, porque tudo depende de Cristo. Cristo é que está a edificar a igreja. E quando Cristo edifica a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ele. Quando é Cristo que edifica a igreja, nada pode conter o seu avanço. Não é que a igreja que é edificada por Cristo não seja capaz de resistir ao inferno e não seja também atacada pelo inferno. Mas antes, o que está aqui a dizer é que o inferno não será capaz de resistir ao ataque da igreja. A imagem que está aqui expressa, e pense comigo, imagine comigo, é um assalto, é um ataque, é uma invasão, em que a igreja está a entrar literalmente pelo inferno adentro. Essa é a imagem que Cristo quer que nós tenhamos da igreja. Uma igreja que entra pelo inferno adentro. Uma igreja que vai salvar as pessoas, onde parece impossível. Uma igreja que chega onde mais ninguém pode chegar. Mas isso só acontece quando Cristo edifica a sua igreja. Ou quando nós deixamos que Cristo edifique a sua igreja e não assumimos para nós mesmos essa função e essa tarefa. Como é que Cristo obteve esta vitória sobre o inferno? É muito fácil saber. Ele obteve essa vitória pela sua cruz, ou pela sua morte na cruz e pelo poder da sua ressurreição. No verso 21, ele indica isso mesmo. Ele diz, desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Este era o primeiro e o decisivo passo para que Cristo edificasse a sua igreja e para que ela ficasse neste rumo invencível de derrota do inferno e da morte. E é curioso que o inferno, muitas vezes esta palavra inferno, nós pensamos imediatamente naquele lugar onde está o diabo e os demónios e onde vão as pessoas más. Mas não é esse o sentido literal da palavra no grego. A palavra no grego é a palavra Hades, que no hebraico tem o seu equivalente na palavra Sheol, que literalmente significa o lugar dos mortos. Então, aquilo que está a ser expresso aqui é mais o lugar onde estão os mortos, são as portas da morte. Mas Cristo abriu essas portas.
Apocalipse capítulo 1, verso 18, Jesus diz: eu sou o que vivo e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Estas portas, as portas do Hades, as portas do inferno, são portas que só podem ser abertas pelo lado de dentro. E por causa disso, Jesus teve que ir onde muitos já tinham ido antes, e muitos continuam a ir, mas onde nunca ninguém tinha voltado. E Jesus foi, e ele venceu, e ele tomou as portas, ou tomou as chaves das portas da morte, para abri-las pelo lado de dentro. E agora ele, tendo vencido a morte, nada, mas nada, mas nada poderá impedir que Cristo edifique a sua igreja. Quarto e último aspecto, quarta e última característica da verdadeira igreja de Cristo, é que há uma relação entre a igreja, entre o reino e entre o céu. Isso está no verso 19. A igreja de Deus e o reino de Deus não são exatamente a mesma coisa. Mas isso apenas porque a igreja inclui o fator humano, que é capaz de errar, que é capaz de ser imperfeito, e por causa disso não é a mesma coisa a igreja do que o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus. É o domínio de Deus, é a vontade de Deus, tal como está naquela oração do Pai Nosso que todos conhecemos, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é o reino de Deus. É a vontade de Deus a ser feita na terra como no céu. Como é que a vontade de Deus é feita no céu? No céu não há barreiras, não há obstáculos, não há desobediência, não há pecado. A vontade de Deus é feita totalmente. O reino de Deus vem sobre a terra e a nossa oração deve ser para que ele venha do mesmo modo como acontece no céu. Esse domínio, essa vontade de Deus deve ser assim, sem barreiras, sem obstáculos, sem desobediência e sem pecado. Por vezes isso acontece na igreja, mas infelizmente há muitas vezes em que aquilo que acontece na igreja é tudo menos isso. Por vezes isto até acontece fora da igreja e extravasa os próprios limites da igreja, extravasa os limites daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós idealizamos e daquilo que nós achamos que Deus deve fazer ou daquilo que Deus pode fazer, mas o reino de Deus não tem limites. Ele está em expansão nesta terra. E o reino de Deus vem de cada vez que a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. O grande problema da igreja, ao longo da história, tem sido que muitas vezes, frequentes vezes, ela tem confundido as coisas espirituais com as coisas materiais. Ela tem confundido a vontade de Deus com a vontade dos homens. E por vezes, ou melhor, e hoje, muitas igrejas são instituições, organizações, convenções ou denominações, mas não é de nenhuma dessas igrejas que Cristo fala aqui. A igreja que tem o poder de ligar ao céu é a igreja que é a comunidade daqueles que reconhecem, que aceitam o perdão de Deus através de Jesus Cristo, daqueles que reconhecem, que olham para Jesus e veem nele o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é curioso que esta passagem não revela apenas um pouco do que é que a igreja é, mas ela revela também um pouco de quem Jesus é. Alguns afirmavam, e ainda hoje continuam a afirmar, que Jesus foi um profeta. Alguns dizem e defendem que Jesus foi um homem bom, uma pessoa iluminada, uma pessoa com um espírito puro, mas essa não é a resposta que Jesus espera. E na verdade é curioso que Jesus não está assim tão preocupado com aquilo que os outros pensam a respeito dele, mas ele está muito mais preocupado com aquilo que eu e que o irmão ou a irmã pensa a respeito dele. Por que é que eu fui colocado nesta terra? Eu fui colocado nesta terra. O meu primeiro propósito, o meu primeiro objetivo de ter sido colocado nesta terra é pura e simplesmente para responder a esta pergunta: quem é Jesus para mim? E a resposta a esta pergunta
é então a razão da minha existência. Quem é Jesus para mim? Esta é uma pergunta que define não apenas o meu presente, como define o meu futuro e define inclusive a minha eternidade. Quem é Jesus para mim? A resposta de Pedro a esta pergunta foi alguma coisa que não veio dele mesmo. Jesus disse que foi o Espírito que o revelou a Pedro. Foi o Espírito que o revelou a Pedro porque é Cristo quem edifica a igreja. Não é nada que eu diga ou que eu faça, mas é Cristo quem edifica a igreja. E pouco Pedro sabia quando ele falou aquelas palavras, que a sua resposta era tão somente a declaração mais profunda e mais transformacional que algum dia qualquer um de nós poderá fazer em toda a sua vida. Que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Para concluir, Jesus hoje faz-nos duas perguntas. E essas duas perguntas, todos nós, sem exceção, precisamos de dar uma resposta. A primeira pergunta é: quem é Jesus para mim? Se alguém aqui ainda não decidiu responder a essa pergunta, que hoje seja o dia. E a segunda pergunta é: até que ponto é que esta igreja tem sido verdadeiramente uma igreja de Cristo? O meu desejo é que ela possa ser cada vez mais uma igreja que não apenas pertence a Cristo, mas que é edificada por Cristo. Porque se assim for, meus irmãos, nem as portas do inferno resistirão. Amém. Antes de finalizar o nosso culto, peço ao Diogo que nos venha dirigir uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por mais dia de vida, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por estarmos aqui todos reunidos mais uma vez, Senhor, para poder ouvir, Senhor, estudar mais a Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, meu Deus, que tiveram os seus motivos, meu Deus. Aqueles que estão doentes, meu Deus, ou que tiveram problemas, Senhor Deus, e não conseguiram estar aqui, Senhor Deus. Abençoa-os e guarda-os, faz com que eles possam, Senhor Deus, estar aqui na próxima semana, Senhor Deus. Eu te peço, abençoa-nos e guarda-nos, Senhor Deus, cada um agora no regresso para as nossas casas, Senhor Deus, para as nossas famílias, Senhor. Eu te peço, abençoa-nos e guarda-nos e traz-nos de volta, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Agora, para acabar o nosso culto, vamos ver um pequeno vídeo.